ensaios de antropologia e de direito, acesso à justiça e processos institucionais de administração de conflitos e produção da verdade jurídica e uma perspectiva comparada. Estamos trabalhando com capítulo 2, Cultura Jurídica e Práticas Policiais, a Tradição Inquisitorial, que é um artigo do professor Cante de Lima. Essa é a oitava parte, o oitavo segmento do texto. Estamos na página 66. Seguimos a leitura. Não seria demais enfatizar que o autor do prefácio, além de catedrático de medicina legal, é também diretor do Instituto de Criminalística do Estado e, como tal, autoridade legitimada pelo sistema judicial para emitir laudos e pareceres técnicos sobre as circunstâncias e agentes de crimes perpetrados. Embora explicações racistas da heterogeneidade cultural brasileira não tenham mais unanimidade em nosso pensamento social, é do conhecimento de todos o preconceito ainda dito, abre aspas, racial, só para mostrar aqui o abre aspas e o fecha aspas, racial, que discrimina as pessoas de pele negra no Brasil. Estas pessoas são ainda consideradas como culturalmente inferiores por amplos setores da população, o que inclui delegados e policiais. Pude também observar durante a pesquisa como tanto a defesa como o Ministério Público estabelecem correlações entre o status social e econômico do réu e seu estágio de, abre aspas, evolução cultural, fecha aspas. Inúmeras vezes ouvi advogados defenderem seus clientes, classificando-os de, abre aspas, incivilizados, fecha aspas, como se pertencessem ao domínio da, abre aspas, natureza, fecha aspas. O argumento da defesa, nesses casos, é o de que o cliente não sabia o que estava fazendo, porque é um, abre aspas, animal, fecha aspas, desprovido de cultura e, portanto, incapaz de compreender o comportamento civilizado e as leis. Dessa forma, não pode ser considerado, abre aspas, responsável, fecha aspas, por seus atos. Como se vê, uma variante do argumento de Nina Rodrigues ainda está em vigência na cultura jurídica posta em prática nos tribunais do Rio de Janeiro. Mas não é só a, abre aspas, responsabilidade, fecha aspas, que é diferenciada segundo o status social e cultural do acusado. O próprio uso da força e, consequentemente, a criminalidade dita, abre aspas, violenta, também, violenta entre aspas, tá? Também são considerados como, abre aspas, privativos, fecha aspas, das classes baixas. Haja visto o escândalo público e os debates suscitados no caso do médico Rosmani, tá aqui, gente, ó. Nome do médico, Rosmani, acusado de assaltos, entre aspas, e homicídios. Tais discussões, que ganharam amplo espaço nas televisões e jornais, tinham todas as motivações, tinham todas a motivação de, abre aspas, explicar, fecha aspas, porque um cirurgião plástico bem-sucedido havia se deixado seduzir
pela carreira criminosa. Afinal, como era comum se afirmar na época, abre aspas, ele tinha tudo, fecha aspas. A própria lei não, abre aspas, prediz, fecha aspas, e, consequentemente, não tem instrumentos para lidar com a violência física em, abre aspas, brigas de família, fecha aspas, por exemplo. Esses casos são, em regra, adjudicados pela polícia, com a cumplicidade das partes. Entretanto, se as partes solicitam a intervenção do judiciário, essas questões podem tornar-se, abre aspas, problemas, fecha aspas, de difícil solução. Tal foi o caso que registrei de um marido de classe média, ex-oficial das Forças Armadas, separado da esposa e que, mesmo assim, não permitia que ela se encontrasse com outros homens, ameaçando e, eventualmente, agredindo fisicamente seus pretendentes. A ex-esposa, abre aspas, entrou na justiça, fecha aspas. Mas, como o ex-marido era militar e tinha privilégios pela lei em termos de prisão especial, apesar de condenado, continuou a importuná-la, reconhecendo o juiz na ocasião que, abre aspas, que a lei, entre aspas, não dispunha de instrumentos para resolver o caso, pois o ex-marido deveria primeiro ser preso e acusado formalmente pelos agredidos, para que se verificasse sua punição. Como ele ou não infringia a lei ou não causava lesões corporais graves aos seus adversários, pouco a justiça podia fazer. Aqui tem, depois de fazer uma nota de pé de página, que nós vamos depois colocar em tela. Segue o texto. Ao contrário, quando os litigantes são de status social baixo, a violência física é assumida pela polícia como parte integrante do cotidiano dessas pessoas. Para adequar-se a esses padrões, a polícia aplica um código que julga essas agressões de forma distinta, legitimando ao mesmo tempo o uso que ela mesma faz, eventualmente, da violência contra esses segmentos da população. Abre aspas. Essa é a única linguagem que esse pessoal entende, fecha aspas. Aí é a citação literal de um informante da pesquisa. Segue o texto. Outra consequência dessa correlação entre violência física e status social é que apenas recentemente a tortura policial, empregada tradicionalmente pela polícia como forma de investigação e punição, tornou-se um tema em nossa sociedade. Uma hipótese sobre a razão dessa súbita visibilidade foi seu emprego com prisioneiros políticos, na maioria oriundos das classes média e alta. Estamos lendo então o artigo do professor Cândido de Lima dessa obra. Seguimos. Fica claro assim que as concepções jurídicas elitistas ordenam as diferenças culturais individuais e de segmentos ou grupos da sociedade num contínuo, cujos polos são, de um lado, um estágio cultural incivilizado, primitivo, natural e inferior, e de outro, um superior, estágio de cultura e civilização. Tais concepções são não só extraoficiais, como chegam mesmo a se institucionalizar. É o caso da prisão especial, que no Código do Processo Penal aparece como uma excepcionalidade a ser aplicada a um número cada vez maior de categorias sociais e profissionais. O Código, legalmente, atribui tratamento diferenciado para pessoas que tenham cometido o mesmo crime em função, por exemplo,
de terem curso superior ou terem sido agraciadas com alguma ordem do mérito. Isso num país em que a Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei. Sobre essa questão da prisão especial, teremos que atualizar em função de que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que modificou essa situação que está aqui no texto. Seguimos. Os critérios que orientam as práticas policiais, portanto, contrariamente ao que pensa a polícia, não derivam de sua experiência, entre aspas, específica. Pelo contrário, os estereótipos relativos a origens, efeitos e significados das diferenças culturais refletem-se não oficialmente e oficialmente nas práticas desse sistema. Não é de admirar, pois que, para segmentos da sociedade brasileira, considerados pela cultura jurídica como incivilizados, torne-se necessário aplicar procedimentos adjudicativos e punitivos específicos. Estes procedimentos são parte de um código não oficial que combina com o nível de civilização inferior das pessoas às quais ele se aplica. Somente este código pode ser adequadamente compreendido por elas. A maior parte das práticas de vigilância da polícia são justificadas como sendo uma aplicação deste código. Assim, suas práticas adjudicativas e punitivas podem ser consideradas como uma espécie de, abre aspas, adaptação cultural, fecha aspas, não oficial dos procedimentos judiciais. Estamos agora na página 69, seguimos a leitura. As práticas policiais não são apenas oriundas desse sistema judicial, mas são também complementares a ele. A identidade diferente da polícia e das práticas policiais é essencial para a diferenciação interna do sistema judicial. Os elementos de uma hierarquia, como se sabe, precisam ser diferentes para poderem apresentar um caráter complementar quando o sistema se apresenta de forma totalizada. Se, ao contrário, as partes se representem como iguais, precisam competir e negociar umas com as outras. E aí ele abre aspas e cita dois autores, Dumont e da Mata, que também nós não estamos colocando essas citações, porque no final a gente vai falar da bibliografia como um todo. Segue o texto. Por isso, compete à polícia assumir com exclusividade a responsabilidade pela sua diferença, ainda mais porque convencida de que esta identidade origine-se em sua praxis. O resultado é que a polícia julga-se autônoma para aplicar seus procedimentos e, consequentemente, é exclusivamente responsabilizada por suas decisões e práticas. O sistema judicial situa-se como mero fiscal da polícia, sempre sem responsabilidade pelas práticas não oficiais, que, entretanto, derivam diretamente de sua própria concepção elitista e hierarquizada da sociedade brasileira, bem como de suas concepções dogmáticas do direito, ao não regulamentar as práticas policiais, inquisitoriais e acusatórias, estabelece-se dois pesos e duas medidas, e obriga a polícia a regular-se implícita e clandestinamente, pois, afinal, ela não é do mundo do direito. E aqui nós concluímos, então, essa parte do texto, e no próximo vídeo nós vamos abordar esse subtópico, a produção e a reprodução da cultura policial, a tradição da polícia. Isso é página
70, onde nós temos aqui uma nota de pé de número 21. Muito obrigado pela atenção de todos. Seguimos com o texto no próximo vídeo.